Salve, camaradas! E aí, tudo bem? Sou o Matheus, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos fazer um vídeo diferente. Vamos falar de teologia, respondendo ao canal do Pastor Iago Martins, Dois Dedos de Teologia. Cara, eu gosto do canal do Pastor Iago Martins, acho que ele faz vídeos de temas muito interessantes, ele tem uma abordagem legal, fala de teologia de forma acessível. Obviamente que eu não concordo com a maioria das premissas dele, não concordo com as conclusões que ele chega. Ele é um pastor calvinista, né, da Igreja Batista. Eu definitivamente não sou um cristão calvinista, mas mesmo assim eu gosto do conteúdo dele e vou reagir dessa vez aqui a um vídeo que eu achei muito curioso que ele fez sobre as testemunhas de Jeová. Ele fez um vídeo, o maior erro das testemunhas de Jeová, e é sobre um tema muito interessante, é um tema da Trindade. Bom, eu não sou um cristão trinitário, já deixo de cara, isso claro para vocês. Eu não acredito na Trindade, sou um cristão unitário e achei interessante o Iago fazer esse vídeo sobre a crença das testemunhas de Jeová, porque ele demonstra que ele não está muito a par, ele tem argumentos bem fracos aqui para poder desmascarar, né, esse suposto erro, essa suposta enganação por parte das testemunhas de Jeová. Eu estou bem familiarizado com a crença das testemunhas de Jeová e acredito que eu possa responder aqui aos argumentos que o Iago levanta. Vamos lá, vamos ouvir o que o pastor Iago tem a dizer então. Vejamos. Bem-vindo ao Dois Dedos de Teologia, eu sou Iago Martins, você está no meu escritório e hoje a gente vai falar sobre testemunhas de Jeová Vou e acelerar um a pouquinho aqui o grande vídeo, tá? pedra no sapato da ideia de que Jesus não é Deus. Você acha que Jesus não é Deus? Você acredita que é possível que Jesus não seja realmente um com Deus vivo? A gente deveria crer na Trindade. Eu tenho esse livro aqui, TJ. Deve-se crer na Trindade, Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Pausando aqui já duas coisas de bate-pronto a gente detecta aqui. Ele falou que o texto de João 1 é a grande pedra no sapato de quem acredita que Jesus não é o Deus Todo-Poderoso. Bem, todo mundo que é um cristão unitário conhece a Bíblia, pelo amor de Deus. Qualquer cristão unitário, ele está bem a par de João 1, conhece bem e obviamente sabe como responder. E também, ninguém que argumenta que Jesus não é Deus, ou que não existe trindade, ou tudo mais, ninguém dessas pessoas constrói uma argumentação em cima de João 1. Tem centenas de outros argumentos, dezenas de passagens bíblicas que suportam o ponto de vista unitário, e normalmente quem levanta João 1 é justamente o contrário, quem é contra os unitários, quem quer indicar que Jesus é de fato Deus. Então, os unitários eles respondem os trinitaristas abordando João 1 justamente nos momentos que é levantado, que esse texto é levantado. Bom, na Bíblia fica bem evidente, acho que é a leitura natural para qualquer pessoa que pegar a Bíblia e ler sem livro de preconceitos, livros de dogmas, né? E com a mente aberta, vai chegar naturalmente à conclusão, pela linguagem empregada, que Jesus não é Deus, Jesus é o Filho de Deus. Mas, de fato, se existe um texto que possa talvez sugerir algum apoio à crença da Trindade, João 1 certamente é um deles. Então vamos ver aqui a análise do pastoreado. E outra coisa também, ele falou que é um livrinho. Aqui, pessoal. Livrinho? Realmente um com Deus vivo. A gente deveria crer na Trindade. Eu tenho esse livro aqui, TJ. Isso aí claramente não é um livro. Deve-se crer na Trindade, Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. É da galera da... É uma revista, é uma brochura. Será que o pastor Iago, que já escreveu vários livros, não sabe o que é um livro? Vamos lá. Ah, e outra coisa que ele falou aqui também. Será que... Como é que ele falou? Jesus não é Deus. Você acredita Você acha que Jesus não é Deus? Não, acho que Jesus não é Deus. que é possível que Jesus não seja realmente um com Deus vivo? A gente deveria crer É possível que Jesus não seja um com Deus vivo? Bom, unitários não acreditam que Jesus não é um com Deus vivo. Jesus falou claramente que ele é um com Deus vivo. Agora, o sentido que esse texto tem é diferente na interpretação de cada uma das posições, né? Evidentemente que nós acreditamos, né, nós unitários, acreditamos que essa unidade é unidade de propósito, né? Unidade de ação, e não unidade no sentido de identidade. Mas vamos lá, vamos continuar o vídeo. na Trindade. Eu tenho esse livro aqui, TJ. Deve-se crer na Trindade, Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. É da galera da Torre de Vigiante, digamos aqui, eu recebi em casa em algum momento da minha vida. E é um texto que discute João 1:1. E é João Eu vou colocar o link, essa brochura, né, que eles chamam de livrinho,
Tem no site da Testemunha de Jeová. Vou colocar o link aqui, vocês podem ler se você quiser. Apesar de ter dito que é antigo, o material ele ainda é usado como referência pelas Testemunhas de Jeová. Então, se você quiser ler, é importante até que você leia para não acreditar nem em mim nem no Iago, para ver o que está escrito lá de fato. O texto está na íntegra no site, vou colocar o link na descrição. João 1:1 que a gente vai discutir no grego hoje. Hoje é um De Olho no Texto, você conhece o De Olho no Texto, é o nosso programa de exegese bíblica. E a gente vai cair em cima de grego do Novo Testamento agora. Então você que tá assistindo esse vídeo, já pega tua pipoca, certo? Pega teu papel e tua caneta, já senta aí com cuidado. Ah não, eu gosto de assistir os vídeos enquanto trabalho, assisto os vídeos enquanto faço minhas coisas. Meu brother, você pode fazer isso, mas indico que você volte pra prestar atenção, que hoje vai ser grego hardcore pra gente conversar aqui e explicar por que é esse material, Testemunho de Jeová, por que é a explicação do TJ de por que é que Jesus não é Deus, mas é só um Deus, tá completamente errada. E por que eles erram na regra de Coyle? Tá aqui, cadê? A palavra Tá, então ele já chegou à conclusão que está completamente errada. Ele não vai discutir abertamente a questão. Ele vai já mostrar como está errado, né? Então a posição dele já está pré-concebida. Ele não vai nem analisar o mérito da questão. Ele também cita a regra de Coyle, como se isso fosse uma grande chave oculta que só ele sabe, só os teólogos protestantes, no geral, trinitários, sabem, e que as testemunhas de Jeová e os unitários, né, por extensão, não consideraram esse item, né, do estudo de grego. Vamos ver se é isso mesmo. Um detalhe também, ele fala várias vezes aqui, vai ser grego hardcore, hoje é uma aula de grego, de olho do texto focado no grego. Então ele dá todo a entender que a argumentação dele vai ser com base na gramática grega, né? E eu vou mostrar que não é o caso. Vamos ver. Deus, aí parece escrever de grego, violando uma regra, olha aqui, violando uma regra. Alguns afirmam, porém, que tais traduções violam uma regra de gramática do grego koiné, publicada pelo perito grego E.C. Coyle, em 1933. A regra de Coyle, a gente ensinou lá explicando o grego bíblico. Bora discutir isso. Todos nós conhecemos. Também atira, né? Pega uma publicação e atira. Iago Martins não é só um pastor, né, cara? Ele também é um comunicador. E o que ele faz, o que ele fala, até a linguagem corporal dele, indica uma mensagem. Será que é razoável para um líder religioso, né? O líder de uma comunidade religiosa, já que ele é um pastor lá em Fortaleza, pegar uma publicação de uma outra religião e atirar? Tem um livro dele que ele fala, que ele elabora sobre como é errado dar esmola para mendigo, que eu teria vontade também de atirar pela janela, mas eu não faria isso em público porque é um desrespeito e também não diz nada sobre o material, né? É uma ceninha que não desmonta nada, não é um argumento. Mas Temos João 1:1 quase que decorado, certo? Pelo menos são os primeiros versículos que eu decorei na minha vida. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. No entanto, se exatamente, tá? Essa tradução de João 1, ela é correta, tá? Ela é uma tradução do grego que é apropriada. Não é a única tradução possível, mas é assim que a maioria das traduções bíblicas ela registra, né? E é aceitável. E ela não traz nenhum problema de entendimento, nem nenhum conflito com o pensamento unitário. Vamos demonstrar isso. você seguir aí a doutrina Testemunha de Jeová, você deve ter a sua própria tradução da Bíblia, que é conhecida como tradução do Novo Mundo. E na tradução do Novo Mundo diz o seguinte: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. E aqui, Deus até mesmo no minúsculo. E isso muda profundamente o sentido do que está posto aqui. Ou o verbo era. Realmente muda o sentido do texto. Ele também faz questão de dizer que aqui é Deus no minúsculo. No grego antigo, no grego koiné, né, não existia distinção entre letra maiúscula e minúscula. Então, levantar esse ponto como sendo um erro de tradução é um pouco irrelevante, porque não daria para fazer essa distinção no grego de qualquer forma. Essa tradução também é uma tradução possível, como vamos discutir aqui. Ela é mais certa do que a outra? As duas estão certas, as duas são possíveis e são traduções válidas. Agora, uma expressa melhor a ideia do autor, no caso o apóstolo João, do que a outra. Qual que é? Aí temos que ver. Deus, ou o verbo era um Deus. São duas coisas profundamente diferentes. Bom, se a gente quer saber qual é a melhor tradução, a gente tem que ir pro original para saber qual é o texto original. E também deve ser um dos primeiros textos em grego que eu decorei. En arre en hologos, kai hologos, en proston theon, kai theos en hologos. Tá aí na sua tela o texto grego. É isso aí mesmo. Iago demonstrando todo o seu domínio do grego. De João 1:1. Se você der uma olhada aqui no texto, tá? Você consegue identificar mais ou menos aqui no grego o que é cada coisa que eu disse. En arre, é no princípio. En hologos, era o verbo. Kai hologos, e o verbo. En proston theon, estava com Deus. Kai, theos, e Deus. En hologos, era o logos. A grande... Aqui, ó. O ponto focal aqui do vídeo é esse final aqui. Kai theos en hologos. É esse final aqui. Kai theos en hologos. Aqui a tradução literal está invertida, né? A ordem frasal aqui do texto, né?
Kai Theos, e Deus era o verbo. E geralmente se traduz o verbo era Deus. Ou no caso da tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia da Testemunha de Jeová, o verbo era um Deus. A questão aqui, né, é esse final, né, Kai, Theos en Hologos. A interpretação cristã tradicional desse texto é justamente uma das primeiras bases para a gente entender a doutrina da Trindade, onde Jesus, ele é Deus, mas Jesus é diferente do Pai. Ou seja, o próprio João, quando inicia aqui, já no prólogo do seu evangelho, ele apresenta que no princípio de tudo havia o verbo, então esse verbo faz parte do arre, né, do início fundamental de todas as coisas. Esse verbo, esse logos, essa palavra, ao mesmo tempo estava com Deus e ao mesmo tempo era Deus. Ou seja, existe simultaneamente uma igualdade e uma diferença. Há uma igualdade, uma semelhança, no sentido de que esse verbo é Deus, mas esse verbo, simultaneamente sendo Deus, estava com Deus. Quando você está com alguém, você não é aquele alguém diretamente. Existe uma diferença entre você e aquele alguém com quem você está, mas Jesus é aquele com quem ele está. Isso é maravilhoso. Tradicionalmente, Bom, aqui o Iago nem consegue disfarçar o quanto ele fica desconfortável com a lógica desse conceito, né? Ele dá até um sorrisinho nervoso aqui, um sorrisinho freudiano, eu diria. Vamos passar de novo, porque isso é absurdo. A doutrina da Trindade, ela não tem nenhuma sustentação lógica, tá? Ela contradiz qualquer conceito de lógica que a gente possa utilizar para poder entender qualquer ensinamento bíblico. Vamos de novo. não é aquele alguém diretamente. Existe uma diferença entre você. Esse verbo é Deus, mas esse verbo, simultaneamente sendo Deus, estava com Deus. Quando você Então, o verbo é Deus e, simultaneamente, sendo Deus, estava com Deus. Faz sentido isso para você? Faz sentido eu estar com alguém e eu ser a mesma pessoa? Você sabe que não tem lógica, né? está com alguém, você não é aquele alguém diretamente. Existe uma diferença entre você e aquele alguém com quem você está. Ah, quando você está com alguém, você não é aquele alguém com quem você está. Bom, isso é evidente, né? Quem não concorda com isso? Não dá para interpretar de outra maneira. Vamos ver qual é o argumento que ele dá para dizer que não é assim que a gente deve pensar. Mas Jesus é aquele com quem ele está. Isso é maravilhoso. Tradicionalmente, a gente Mas Jesus é aquele com quem ele está. Isso é maravilhoso. Então a explicação dele para essa contradição lógica, né? Para esse argumento que desafia qualquer postulado lógico possível, você está junto com alguém que você não é, mas que você é. Então, é um que está com outro um, mas que na verdade são três. Que na verdade são um. Tem sentido? Tem lógica? Isso não agride o seu senso de inteligência? Você imaginar isso? E a explicação deles diz para isso é maravilhoso. Bom, esse é maravilhoso não está no texto. Não parece ter sido a intenção de João aqui a escrever. Esse sentido é extrapolado do texto, né? Não está explícito e não pode ser derivado imediatamente do que João escreveu, nem do grego. interpreta isso como doutrina da Trindade. O Espírito Santo não está aqui nesse texto, ele aparece em outros momentos do Novo Testamento, mas que a gente tem claramente Jesus como alguém diferente em pessoa. Existe uma diferença entre você e aquele alguém com quem você está, mas Jesus é aquele com quem ele está. Isso é maravilhoso. Tradicionalmente, a gente interpreta isso como doutrina da Trindade. O Espírito Santo não está aqui nesse texto, ele aparece em outros momentos do Novo Testamento, mas que a gente tem claramente Jesus. Um detalhe bem importante que ele falou. Tradicionalmente, a gente interpreta isso como doutrina da Trindade. Então essa frase ela é bem marcante, ela é bem interessante, porque ela entrega a parte fundamental aqui da questão. Tradicionalmente, ou seja, isso é um conceito que foi desenvolvido historicamente e foi transmitido de lá para cá. Não é algo que você deduz diretamente do texto, de uma abordagem, de uma apreensão direta do texto. É algo que foi transmitido e que se convencionou chamar assim. Eu sei que 2 mais 2 é 4, não por causa de uma tradição que tradicionalmente 2 mais 2 é 4. É uma verdade autoevidente a partir dos postulados lógicos que a gente tem. Mas, aqui, o Iago quer que a gente jogue fora a lógica e fique com a tradição. Tradicionalmente é o que foi interpretado. A segunda palavra-chave aqui é o interpretado. Então, não é algo que está explícito, é algo que é derivado do texto, é uma interpretação. Então, é a interpretação que foi transmitida, tradição. Então, não é a ideia de João, correto? Ou então, não é o que João deixou explícito primariamente. É algo que foi desenvolvido posteriormente. E aí eu te digo, se as testemunhas de Jeová, se os outros unitários, eles interpretam João de uma determinada maneira, por que que a sua interpretação trinitária é mais válida? Por causa dessa tradição? Jesus nos alertou, né? Jesus nos alertou nos evangelhos para não invalidarmos a palavra através da nossa tradição.
assim como os fariseus faziam. E agora? Vamos ficar com a tradição? Vamos ficar com a palavra? Vamos ficar com a lógica? Como alguém diferente em pessoa do Deus Pai, mas igualmente divino em unidade com o Pai. Uma das doutrinas mais maravilhosas do cristianismo é a divindade do Filho, mas a tradução do Novo Mundo tem uma interpretação diferente da interpretação. Esse, tecnicamente, não é o conceito da Trindade, tá? Jesus não é igualmente divino ao Pai. Ele não é tão Deus quanto o Pai. Ele é o mesmo Deus que o Pai. É diferente você dizer que alguém é igualmente divino. Eu sou igualmente humano a minha esposa. Mas nós, obviamente, não somos a mesma pessoa. Então, Jesus ele é igualmente divino ao Pai? Eu acredito nisso. Eu acredito que Jesus tenha uma natureza divina igual à do Pai. Mas não essa igualdade de natureza não é igualdade de identidade. Daí você não extrapola que o pai e o filho têm a mesma essência. Essência, no conceito filosófico, né, do grego, está relacionado ao ser. Então, identidade, natureza e essência são coisas diferentes. Então, dizer que eles têm, que o pai é igual, que o filho é divino e igual ao pai, não é exatamente o conceito trinitário, porque no conceito trinitário ele não é igual ao pai, ele é o mesmo Deus que o pai. Comum da igreja cristã. De onde surge isso? Qual é a argumentação para a ideia de traduzir como a palavra era um Deus? Volta aí pro nosso texto grego. O argumento vem da ausência de um artigo definido. Em theos. Logo, se você tem aqui hologos, não é? O verbo kai, hologos. O verbo proston, theon. O Deus. Então você tem kai, theos en hologos. Então é Deus sem artigo, o logos. Esse Deus sem artigo, então, teria um artigo indefinido implícito? A partir do momento em que não existe o artigo definido, logo a gente tem que traduzir com um artigo indefinido? Esse é o argumento mais simples, que costuma ser trazido dentro dos ambientes de testemunho de Jeová para dizer que a melhor tradução aqui seria um Deus. Esse materialzinho que eu tenho aqui em casa, tem material que eles usam para convencer as pessoas, tá? Acerca do assunto. Tem aqui, ó. Tá. Todo material que é publicado por qualquer pessoa, em qualquer tempo, em qualquer assunto, ele é feito para convencer alguém ou para transmitir uma mensagem. Não tem nada de errado nisso. Então ele falou aí que o ponto fundamental para desmentir a Trindade é que em João 1:1 não existe o artigo indefinido, o artigo definido, aliás, antes do último theos lá, antes do último Deus da frase. Então, se a gente não tem ali o Deus, em todas as outras instâncias a gente tem o Deus, Roteos, Tom Theon, e nesse último não tem nada, é só Theos. Significa, ele diz que por causa disso é que aí as testemunhas de Jeová e todos os outros unitários também, por extensão, eles derivam que deveria ser um Deus. Novamente, não precisa ser necessariamente colocar um Deus para a tradução ser correta. Tem traduções bíblicas que traduzem como divino, por exemplo. Isso também estaria correto, gramaticalmente. Mas, o ponto aqui é a grande chave do vídeo, onde ele vai extrapolar esse ponto, fazer um espantalho para levar para todas as conclusões subsequentes. Ele diz que o único motivo pelos quais as testemunhas de Jeová acreditam que nesse texto Jesus, que é o verbo, né, e o Pai, Deus, não são a mesma pessoa é por causa da ausência do artigo indefinido. Isso não é verdade, tá? Não é por causa da ausência, e sim pela opção que João faz ao articular o artigo. Ele coloca em determinado momento e tira em outro momento. Então não é a mera ausência, é o fato de ser articulado de maneiras diferentes dentro do mesmo contexto léxico, dentro do mesmo trecho. Entendeu? Ora ele usa, ora ele não usa. Por quê? Tem outros momentos na Bíblia que a gente tem construções semelhantes. A gente tem construções semelhantes onde existe as traduções, elas diferem. Às vezes coloca, às vezes não coloca, mas geralmente elas concordam, tá? Mas isso não quer dizer que isso seja um princípio de tradução. Não é um princípio de tradução. É relevante entender que João, ora, articula o artigo, usa a palavra theos precedida do artigo definido e, ora, utiliza sem o artigo. É possível entender de outra maneira? É possível, mas será que João quis dizer alguma coisa dessa forma? Utilizando isso? A palavra era Deus. Em João 1, olha só, Almeida diz, no princípio era o verbo está com Deus. Os trinitaristas afirmam que isso significa que o verbo ou a palavra grego hologos, que veio à Terra com Jesus Cristo, é o próprio Deus Todo-Poderoso. Aí ele diz assim, ó, por outro lado, não existe artigo antes do segundo theos, em João 1. Assim, uma tradução literal seria, e Deus era a palavra. Todavia, temos visto que muitas versões traduzem o segundo theos, o substantivo predicativo, como divino, semelhante a Deus, ou um Deus. Com que autoridade fazem isso? A língua grega koiné tinha um artigo definido, o, mas não tinha artigo indefinido, o um. Isso é verdade. O grego não possui artigo indefinido. Assim, quando o substantivo predicativo não é precedido por artigo definido, pode ser indefinido, dependendo do contexto. Até que é verdade. Dependendo do contexto, se você não tem ali um artigo, pode ser definido ou indefinido. Isso aqui é importante, tá? Ele diz que é ignorante. Mais pra frente ele vai dizer que as testemunhas de Jeová ignoram, na sua tradução, a regra de Cole. Mas
essa linha aqui, vamos lá, vamos ler de novo. Assim, quando o substantivo predicativo não é precedido por artigo indefinido, pode ser indefinido, dependendo do contexto. Essa é a regra de Coe que ele diz que é ignorada, tá? Ele diz que geralmente o artigo é definido e às vezes pode ser indefinido. E é justamente isso que a Testemunha de Jeová afirma, que dependendo do contexto, eles entendem que aqui, nesse contexto, deve ser usado o artigo indefinido e traduzem dessa forma. Será que está sendo ignorada a regra? A regra, ela traz em si o caveat, né? A ressalva de que o contexto pode definir qual é a melhor forma de empregar o uso do artigo. Tá aí, o contexto que manda. Ser indefinido, dependendo do contexto. Até que é verdade, dependendo do contexto, se você não tem ali um artigo, pode ser definido ou indefinido, a depender do contexto. Então eles argumentam há muitos outros versículos bíblicos, no quais quase todos os tradutores em outras línguas coerentemente inserem o artigo 1 ao traduzir sentenças gregas com a mesma estrutura. Ou seja, a ausência do artigo é o grande argumento aqui para dizer que, na verdade, a gente deveria traduzir como um Deus. Qual é o problema com isso? Isso tá tecnicamente impreciso, porque desconsidera uma regra grega muito importante, a gente vai falar dela daqui a pouco, mas desconsidera também o próprio modo como os testemunhos de Jeová traduzem na tradução do Novo Mundo. Deixa eu primeiro falar um pouco sobre artigo no grego, e então mostrar como a tradução do Novo Mundo não segue aquilo que eles estão dizendo aqui. Eu não quero cansar vocês com muitas tecnicidades sobre grego, não, tá? Mas deixa eu dar rapidinho aqui algumas informações importantes. O modo como a língua antiga usa o artigo é diferente do modo como o grego usa o artigo. Não é que seja como artigo, nem ausência do artigo é traduzido como artigo infinito, o artigo grego não está definido, o artigo definido, a tradução é idêntica. Ou seja, quando o artigo grego precede o artigo deve identificar o artigo tem no novo mundo, a definição do grego, o artigo tem função diferente, por isso o grego grego, por exemplo, ao Jesus diz, o artigo grego precede o nome, ou Jesus, é um Deus diferente, por exemplo, o artigo Jesus ou Jesus, ou Jesus ou Jesus, ou Jesus, ou Jesus, mas é um Deus diferente, mas é como um nome como um adjetivo, então, aqui ele está explicando as funções dos artigos, né? Na verdade, do artigo. Só existe o artigo definido no grego, o artigo indefinido não existe. Aqui ele está explicando a função. E a explicação dele aqui está correta. Ninguém está contestando isso, tá? Nenhum unitário, nem a Testemunha de Jeová, elas contestam o que ele está falando. Simplesmente eles entendem como ele afirmou, isso aqui está correto, lá no começo, e como a enunciação da regra de Coe, é que o contexto é que deve definir qual que deve ser a tradução mais apropriada. E ele fala mais atrás ele fala assim, não, nós vamos mostrar que nem as Testemunhas de Jeová seguem essa regra de tradução. Isso que foi usado em João 1 não é uma regra de tradução. Não é uma regra onde sempre que não tem o artigo definido deve ser colocado o artigo indefinido. Isso aí foi um espantalho, uma extrapolação que ele mesmo fez. Que as Testemunhas de Jeová, os unitários e qualquer um que traduza grego com bom senso, né, que tenha um entendimento erudito, sabe que o contexto é que vai definir. Eu posso mostrar aqui para vocês situações onde não existe o artigo e o artigo indefinido é acrescentado. Isso acontece na Bíblia várias e várias vezes, no livro de João acontece várias vezes. Não é nenhuma regra, ele quis dar a entender que era um princípio, um princípio de tradução, era uma regra específica que as Testemunhas de Jeová usam em determinados momentos para poder se beneficiar, em outros determinados momentos não. Não é assim, Iago. 611, por exemplo, o nosso cada dia nos dá hoje, o nosso último cada dia, como um adjetivo atributivo, ou seja, cada dia, o artigo dá uma atribuição, a característica, logo o artigo tem uma menção português, a gente vai falando 2 por exemplo, a obra da lei gravada, praticamente todas, aqui faz adjetivo subjetivo, onde a gente serve para todos os santões radióis. O artigo está particularizando e nominalizando o adjetivo. Essa parte, algumas ações do artigo brasileiro, o artigo grego, o artigo português não é a mesma coisa, você pode achar que saber grego, saber fazer o artigo, o artigo, você entender como a tradução dentro da própria de idioma, o artigo do grego não pode ser traduzido em artigo, então é um artigo português, artigo não é português, absolutamente relacionado. De acordo, mas isso também não foi afirmado em lugar nenhum, tá? Ele tá batendo no espantalho aqui. E se a gente for parar pra falar sobre indefinição no grego, aí a aula inteira é 1 hora falando só disso, certo? Eu não vou cansá-lo sobre isso, não. O ponto é que definição e indefinição no grego não depende diretamente de artigo, como é comum em alguns outros idiomas. Não pense que a simples ausência de um artigo significa que você tem uma indefinição no substantivo, por exemplo, que tá aparecendo ali. No koiné, a ausência do artigo deve ser posta em análise pelo tradutor. O contexto é que determina se o substantivo é ou não indefinido diante da ausência de um artigo. E aí isso vai... Excelente. Falou tudo. O contexto é que determina. O que o contexto de João 1.1 diz a respeito daquela partícula roteós ou só teós? O que o contexto nos indica? O contexto indica que a palavra, o logos, estava com Deus. Então, o contexto, explicitamente, sem introduzir conceitos teológicos na leitura, ele diz que o logos e teós, Deus, são coisas distintas. Até porque não pode a mesma coisa ser algo e estar consigo mesmo. Correto? Já estabelecemos isso aqui. Então, o contexto está nos indicando o quê? Que são a mesma pessoa? De acordo com o contexto. Não pode-se, então, utilizar o artigo indefinido? Não pode-se entender que aquele segundo teós era uma qualificação do logos? Uma qualidade do logos? Se aquele teós, ele
na estrutura, vem sido desenhado como uma qualidade, por que ele não pode ser indefinido? Vai ter vários casos no Novo Testamento disso acontecendo. Inclusive na própria tradução do Novo Mundo. Olha só que coisa interessante. No Novo Testamento, o substantivo theos é usado cerca de 1.319 vezes. Estou baseando na contagem de um dos maiores eruditos que a gente tem aqui no Brasil, que é o Marcelo Berti. Escreveu textos excelentes sobre a questão de João 1.1. E 283 vezes que theos aparece no Novo Testamento. Eu conheço o site do Marcelo Berti, dei uma olhada, ele realmente analisa, pelo menos ele aborda, né, de forma mais direta e sem fazer muito espantalho, os argumentos em si que as testemunhas de Jeová apontam, né? Mas incorre nas mesmas falhas no sentido no sentido global, né, do assunto, que é ignorar a lógica com base numa posição tradicional teológica, né? Testamento, ele aparece sem um artigo. Eita, então seria um Deus. Aí, quando essas coisas acontecem, em apenas 16 casos, a tradução do Novo Mundo não traduz como o Deus. Traduz como um Deus, ou então como deuses, ou então como divino. Ou seja, e essa é a contagem do Berti, em apenas 6% dos casos, a tradução do Novo Mundo é fiel ao próprio princípio de tradução que ele aplica em João 1.1, de traduzir como um Deus, ao invés de traduzir como Deus. Pois é, vou até dar um zoom aqui. Pois é, Iago. Mas não é um princípio de tradução, meu amigo. Onde está escrito que esse é o princípio de tradução? Que se não tiver o artigo, não vamos colocar. Ou que se não tiver, vamos colocar um. Isso não foi explicitado no material que você está lendo, nem isso está em nenhuma outra publicação das Testemunhas de Jeová, nem nenhuma outra publicação de nenhuma religião, nenhuma denominação unitária. Apenas está dizendo que, de acordo com o contexto, pode ser indefinido ou não. E, como você bem citou, a própria tradução do Novo Mundo, que é a tradução das Testemunhas de Jeová, ora utiliza, porque entende que o contexto pede, ora deixa de utilizar, deixa o artigo como definido, porque entende que o contexto pede. O princípio de tradução é a regra de Coe, cara. É o contexto que manda. Na maior parte das vezes vai ser definido, mas o contexto pode indicar momentos onde que deva ser indefinido. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos voltar aqui. Oh Deus. Alguns exemplos são notáveis. Em Mateus 4.4, Jeová aparece sem artigo, mas a tradução do Novo Mundo diz: mas ele respondeu, está escrito, o homem não deve viver somente de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Jeová. Esse é um péssimo exemplo. Esse é um péssimo exemplo para se falar de grego, porque aqui estava sendo feita uma citação a Deuteronômio, né? Ele estava citando o Pentateuco, que não foi escrito em grego, né? Iago, foi escrito em hebraico. Então, obviamente, que sabia-se exatamente do que o autor estava falando. Então não faria sentido colocar um Deus ali, sendo que a gente sabe qual é a tradução do hebraico, né? Ou um Deus, ou um Jeová. Então esse foi um péssimo exemplo para ser usado. Não tem um Jeová. É Jeová. Em Romanos 8:7-8, a mesma coisa. Porque fixar a mente na carne significa inimizade com Deus, visto que a carne não está em sujeição à lei de Deus. Você tem Deus sem artigo, mas eles não colocam um Deus. Eles simplesmente traduzem como Deus. E eles fazem isso praticamente todas as vezes, com exceção de 16 ocasiões das 283 que Deus aparece em artigo no grego. Ou seja, a ausência de um artigo não significa indefinição, e os testemunhas de Jeová sabem disso, porque eles não podem aplicar a definição em todo o texto que theos aparece sem artigo. Pior que isso, eles só conseguem fazer isso em uma minoria de textos, porque na maioria ficaria extremamente confuso, truncado e esquisito na tradução. Ou seja, pois é, justamente porque obedece-se o conceito da regra de Coe, o conceito de que o contexto, context is king, contexto manda. Ele que vai dizer se deve ser traduzido de forma definida ou indefinida. Não tem nenhum princípio de tradução aqui onde diga que não tem o artigo, eu vou colocar, se tem eu não vou colocar. Pelo amor de Deus, já. Há uma interferência por motivos doutrinários na tradução do Novo Mundo. Chama a atenção o fato de que em João 1, quando diz veio um homem da parte de Deus, no mesmo capítulo você tem Deus sem artigo. Eles não dizem que veio um homem da parte de um Deus. Traduzem como veio um homem da parte de Deus. Ou seja, eles não acreditam mesmo que não ter artigo significa ter que ser traduzido com artigo indefinido. Eles só fazem isso por conveniência. Não é que eles estão quebrando as regras de grego, é que eles não conseguem ser fiéis às próprias regras de tradução do mesmo versículo, por exemplo. Eles usam uma forma de traduzir e dentro do mesmo versículo eles mudam a forma de traduzir simplesmente para poder adequar a tradução deles àquilo que eles querem fazer em termos doutrinários. Deu bem? Então vocês viram que ele vai insistir nisso, né? Vai repetir várias vezes que é uma regra que as testemunhas de Jeová inventaram, que se não tiver o artigo, é para colocar o artigo indefinido. Isso é um espantalho. Não foi dito em nenhum momento em que sempre que existe uma palavra sem o artigo definido, é para colocar um artigo indefinido. Simplesmente foi dito que o contexto que vai analisar. O problema é que a tradução do mundo tem um artigo. E a gente vai chegar no ponto que a gente vai pensar, não tem artigo antes de Deus ali, né? Logo era Deus, não tem o Deus. Foi Deus, não é um Deus. A gente achou isso, faz sentido, a gente entendeu que os artigos que a gente vai a própria tradução do mundo não leva isso a sério dentro da sua tradução. Mas aqui a gente entra no ponto que complexifica lá mesmo. Sabe que meu papel, né? Porque já mostrou errado, mas violando uma regra, violando uma regra. Ela afirma a tradução de uma regra baixa, ele se qual é o total, e aí o artigo não consegue, quando precede o verbo subjetivo, o segundo subjetivo, teos, predicado, percebe, e teos, a palavra assim, João 1, e Deus é a palavra. Essa é a famosa regra que os alunos conhecem muito bem, tem predicativo negativo, então é o predicado certo, com verbo ligação, mas o artigo negativo, tem a palavra que eu acho que tem lá. Se eu digo o Marcelo é legal, eu poderia mais o artigo negativo, ou poderia o subjetivo negativo, Marcelo, poderia ligação, eu poderia o predicativo negativo, legal, eu tenho o Marcelo legal, eu tenho o Marcelo legal, o que é isso? Isso é legal
Legal é o Marcelo, teste do grego, legal é o Marcelo, dentro dessa figura, ou seja, legal é o meu predicativo nominativo, ou seja, predicado, sujeito, vamos dizer assim, ele não tem um ativo, só legal, tem o legal, tem o predicativo nominativo, legal, é o predicativo nominativo, ou tem um substantivo, Marcelo. Então legal é o Marcelo, teste do grego pressuporia um ativo definido. Então a tradução correta nessa ordem de palavras seria o Marcelo é o legal. É, ele está aqui enunciando a regra de cor. Note que ele truncou ali o texto que ele estava mostrando, onde Cole diz que o contexto deve ser utilizado para saber se deve colocar ou não. Existe uma direção principal onde se coloca que o artigo, que o substantivo é definido, mesmo quando não aparece o artigo, mas que o contexto seria o principal guia, né, a pedra de toque para a gente saber como deve traduzir. E, se você não acredita, pegue o livro de Sicko que trata sobre isso, ele vai mostrar que é evidente que a regra está enunciada aqui, como também está enunciada na brochura, na revista que ele mostrou, mas também tem a ressalva aqui do contexto, certo? Pelo português fica esquisito, mas é uma forma de escrever no grego e de aplicar a chamada regra de Cole. É exatamente o que a gente tem aqui em João 1, quando a gente lê Kai, Theos and Hologos. O que eu tenho? Eu tenho Deus, certo? E Deus. Theos aqui é o predicado nominativo, sem um artigo, porque aqui a ordem das palavras está invertida, né? E Deus era o verbo, mas o verbo aqui é o sujeito da oração por causa da declinação da passagem. A gente explica isso para os nossos alunos, o modo como a palavra termina e indica qual é a função dela na frase. Então, Hologos é o sujeito. Então, tenho e Deus é o Logos. É exatamente isso. Deus é o predicado nominativo, and é o verbo de ligação, Ho é o artigo nominativo, Logos é o substantivo nominativo. Então, tenho um caso exato da regra de Cole. Dessa forma, eu preciso pressupor o artigo definido. A tradução correta seria e o. Será que precisa? Vamos mostrar aqui. Vamos pegar aqui. Vou abrir aqui. Vamos no Bible Hub. Interlinear. João. Vamos lá. João capítulo 4. Vamos ver um exemplo aqui. Bible Hub. Olha só, João capítulo 4, vamos ver o versículo 19. Aqui é aquele episódio onde Jesus está conversando com a mulher samaritana, né? Aqui, ó. Versículo 19. Hoti profetes eisu. Um profeta é você. Um profeta? O profeta? E aí, é um profeta ou o profeta? Não tem o artigo. Não tem o artigo definido. Pela regra de Cole, deveria ser o quê? Deveria ser definido, né? Pela forma como você enunciou aí. E agora? Aqui, ó. O inglês está aqui, ó. Essa é a tradução do inglês. Pega aí a sua Bíblia de Jerusalém, por exemplo, vai traduzir isso aqui como um profeta. E aí, é um profeta? É o profeta. Será que a mulher samaritana estava querendo dizer que Jesus era o profeta? O profeta ou era só um profeta? Ah, você é um profeta judeu. Tô vendo aqui pela forma como você se dirige a mim que você é um profeta. Ou ela quis dizer o profeta, ou Elias, ou Moisés. Cadê a regra de fogo aqui? Não é uma exceção válida? Está sendo quebrada algum princípio de tradução aqui? Quer olhar mais um? Vamos olhar mais um. Vamos olhar mais um. Vamos olhar mais um exemplo aqui. João agora capítulo 8. Bible Hub é bom porque ele tem várias traduções e ele tem as interlineares aqui também. João capítulo 8. Vamos lá. Verso 48. Aqui, Jesus estava conversando com os judeus, né? Jesus tinha perguntado sobre se ele era samaritano ou se não era, e o que eles dizem aqui? Samarites eisu. Samarites eisu. Não tem aqui. Cadê o ro samarites? Ton samarites? Tem o artigo definido aqui? Não. Mas é o samaritano ou é um samaritano? E aí, Iago? É um samaritano ou é o samaritano? Evidente que é um samaritano. Aqui estava no inglês a tradução, ó. A Samaritan. Um samaritano. Será que os fariseus aqui, os judeus, estão falando que Jesus era o samaritano, o grande cidadão samaritano de todos os tempos? Ou era um cidadão samaritano inespecífico? Vamos olhar mais um texto? Estamos olhando só a forma como João, o apóstolo João, utiliza o grego, tá? Aqui a gente está olhando só livros de João. Se a gente for pegar o Novo Testamento todo, a gente vai ter várias e várias ocorrências justamente nesse sentido. Vou mostrar aqui a última, tá? Já ficou bem ilustrado. João, capítulo 18, o versículo 37. Aqui é Jesus conversando com Pôncio Pilatos, né? E Pôncio Pilatos ele faz uma pergunta.
para Jesus. Quer ver? Cadê o 37? Pilatos falou para Jesus: Basileus eisu? Basileus eisu? Você é um rei? E aí? Você é um rei ou você é o rei? Não tem artigo aqui, ó. Antes de Basileus, não tem artigo. E aí? Aí Jesus responde para ele: você mesmo diz que eu sou rei, né? Então Jesus diz: Basileus eime. Basileus eime. E aí? Rei? Eu sou. Um rei ou o rei? E aí? Artigo definido ou indefinido? Então, com isso já é suficiente para a gente ver que a regra de Cole é um direcionamento de tradução, mas que ela tem exceções que vão ser ditadas pelo contexto, meu amigo. Então, contexto, context e king é que vai dizer como que a gente deve traduzir. E João 1, evidentemente, em concordância com todo o contexto fático da Bíblia, com a crença que João, que era um judeu levantino, o que os judeus acreditam? Os judeus são trinitários ou unitários? E João era um judeu. E Jesus também era um judeu. E aí? Eles são trinitários ou unitários? O contexto histórico, social e o contexto gramatical nos permite traduzir sem violar nenhuma regra de grego, sem massacrar a gramática, como um Deus. Ou a melhor tradução para mim seria divino, né? Porque é uma qualidade do logos. Mas esse artigo indefinido, ele não é só possível, como ele é altamente provável, conforme vimos aqui. Certo? O verbo era o Deus. É a tradução correta, é a tradução seguindo a regra de Cole. O que eles vão argumentar? Eles sabem que estão indo contra a regra de Cole aqui e que existem exemplos diferentes. Existem momentos em que isso acontece na escritura e que isso não é aplicado. Qual é o ponto? Existem exceções para a regra de Cole, obviamente, como toda regra de idioma possui suas exceções. Eles acham que 2 exceções para a regra de Cole e vão dizer, tá vendo? A regra grega tem aí 2 exceções, que eu achei no Novo Testamento, logo ela é falsa, porque o contexto exige. Não são 2 exceções, tá? Eu aqui, em alguns minutos, eu mostrei 3. São várias e várias exceções. Já que eu mostrei 3 só dentro do livro de João. Alguns capítulos mais à frente do que João 1. Então, acho que ele atira, né? Ele gosta de fazer malabarismo. Próxima vez que eu for fazer um vídeo resposta aqui, respondendo ao livro do Iago, tem um livro muito bom dele sobre o comunismo que eu vou responder. Vou pegar e vou ficar arremessando de um lado pro outro. Que a gente entenda como um Deus, e é isso que eles vão dizer, tá, joguei aqui. Eles vão dizer, se o contexto exigir, a regra pode ser quebrada. Basicamente é o ponto do Cole. Se o contexto exigir, aí a gente pode julgar que o contexto tem primazia sobre a estrutura. Eles Exatamente. É isso aí. vão dizer, o contexto exige que Jesus não seja Deus. Ponto. O contexto exige que Jesus não seja. Tá aqui, ó. Exige o contexto, o artigo indefinido, expressa o subtendido de João 1? Sim, pois o testemunho inteiro da Bíblia é que Jesus não é Deus todo Deus. Ou seja, qual é o ponto deles? Eles impõem um contexto artificial sobre a regra de Cole pra tentar tratar esse texto como uma exceção, baseado em teologia, não baseado no texto. Ou seja, eles julgam que a escritura inteira apresenta uma coisa diferente e usam isso como o contexto para a leitura aqui do texto. Mas Cole nunca disse isso. Cole não tá dizendo que existe um contexto teológico que deve ser usado para impedir que a regra funcione. Ele diz que caso o contexto narrativo diga outra coisa, o contexto literário tem primazia diante da ordem das palavras. Ou seja, pois é, mas é o contexto narrativo e o contexto literário. A gente viu ali que João articula o artigo, coloca hoteos, tonteon e opta por não colocar na última instância, na última frase. O contexto indica que João acredita que theos e logos, a palavra, são seres diferentes. O contexto, a leitura natural do contexto, nos indica isso. Não tem nada de teologia. E será que você também, quando dizendo que não, essa tradução ela é impossível, será que você também não está introduzindo teologia? Será que você, assim como aquela falsa frase atribuída ao Lenin, será que você não está acusando os outros de fazer o que você faz? eles estão deturpando o grego para tentar enganar as pessoas acerca do que significa a regra de Cole. E veja que na própria tradução do Novo Mundo existem vários exemplos deles. Deturpando para tentar enganar. A gente já viu que essa tradução ela é possível, e eu mostrei aqui que, de acordo com o contexto, ela é até provável, né? Então quem é que está enganando quem aqui? Aplicando a regra de Cole corretamente. Em Marcos 2:28 temos o filho do homem é senhor até mesmo do sábado. Mesma estrutura da regra de Cole, kurios estin ho kurios. Senhor é o filho. Eles não traduzem como o filho do homem é um senhor, traduzem como senhor, aqui no sentido definido. Se eles aplicassem o mesmo princípio de Marcos 2:28 a João 1, traduziriam como o verbo é Deus. E eles não fazem isso. João 1:49. Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Mesma coisa. Mesma estrutura de Cole, eles não colocam tu és um rei de Israel, mas o rei. João 17:17. A tua palavra é a verdade. Mesma regra, mesmo princípio. Eles não traduzem como tua palavra é uma verdade, mas como a verdade. Pois é. Então você está mostrando o que aqui? Que as testemunhas de Jeová sabem traduzir grego. Está usando a regra de Cole de forma correta. E aí? Quando o contexto pede que seja diferente, é diferente. Onde você está provando aqui que não é o caso?
João 9,5, sou a luz do mundo. Fos em mim, tu cosmo. Não se traduz que ele é uma luz do mundo, mas ele é a luz do mundo. João 3,29, que tem a noiva é o noivo. Mesma estrutura, mesma regra, e não é traduzido como um noivo, traduzido como o noivo. Bom, os exemplos são vários, mostrando que os testemunhos de Jeová não aplicam a regra de Cole. Aqui essa discussão foi com base em artigo, né? E, pô, artigo, você tá falando tanto de artigo, você tá usando o artigo errado o vídeo todo. Não é os testemunhos de Jeová. Testemunha é um substantivo feminino. São as testemunhas de Jeová, né? Pode parecer um ponto pedante, né? Mas ele tá usando o artigo aqui como uma grande pedra no sapato do conceito do unitarismo. E como os artigos devem ser entendidos no grego, ele não sabe empregar nem na língua materna, né? Coitado. Em João 1,1, porque não querem. Eles aplicam em várias outras traduções que eles fazem aqui na versão deles da escritura. Iago, mas a regra de Coel foi... Vamos parar por aqui, a análise do vídeo. Vou voltar aqui. Deu para entender qual que é a estratégia do Iago, né? Ele ignora o que realmente está escrito na regra de Coel, o que realmente está escrito na brochura, que o contexto aqui determina. Ignora o ponto que está sendo levantado. O ponto não é a mera omissão do artigo, indica que o artigo indefinido deve ser acrescentado. O ponto não é esse. O ponto não é a omissão, porque, como ele mostrou, diversos outros textos mostram que a omissão não necessariamente implica a necessidade do artigo indefinido. Não é a omissão, é a articulação. Não é porque João não colocou, é justamente porque ele colocou em outro momento e tirou nesse. E, além disso, ficou provado que ele fez um grande espantalho, que ele disse que as testemunhas de Jeová têm isso como um princípio de tradução e, em outros momentos, por eles traduzirem correto, eles estão indo contra o princípio, que é o princípio que o Iago tirou da cabeça dele. Isso não é um princípio. O princípio o contexto é que manda. E mesmo na regra de Coel, isso é uma ressalva não só válida, como fundamental. E eu mostrei aqui exemplos onde, mesmo dentro do contexto da regra de Coel, deve ser traduzido utilizando o conceito do artigo indefinido, mesmo quando ele não existe. Bom, foi um vídeo um pouco longo, um pouco técnico, diferente do que eu costumo tratar aqui no canal. Eu vou fazer mais mais vídeos respondendo aqui alguns influencers, ao Iago também. O Iago fala muito de comunismo, socialismo. Vou fazer um vídeo respondendo ao Iago sobre esse sentido que, infelizmente, se aqui ele domina um pouquinho de grego, é a área dele, quando ele fala de política, meu amigo, é uma negação. E continuarei respondendo. De novo, essa questão da Trindade e de João 1 não é uma questão que pode ser resolvida com grego. Não é uma questão que pode ser resolvida com gramática e com léxico. É uma questão teológica. As traduções, ambas são possíveis. Você não vai bater o martelo nisso aí. Você vai ter que procurar em outros lugares para entender. E aí? Jesus é Deus ou não? O Espírito Santo é Deus ou não? Deus é 3 em 1? É 1 em 3? Várias pessoas? São união hipostática? E aí? Ou será que é o mais provável? Que Jesus é o Filho de Deus e o Espírito Santo é a força ativa de Deus. Tire suas próprias conclusões. Mas é isso aí. Valeu!